Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Pessoal, eu me chamo Heitor, tá? Heitor Viana, sou professor de matemática, né? E nós vamos começar a falar sobre um conteúdo denominado conjuntos numéricos, tá? Mais precisamente os conjuntos numéricos que vocês já tiveram, tá? Conhecimento e outros conjuntos numéricos que nós vamos nos familiarizar agora, tá certo? Então vamos ao que interessa. Bem, a gente vai começar falando sobre conjunto dos números naturais, certo? Esse conjunto dos números naturais, ele utiliza uma nomenclatura bem sugestiva. Então, ele representa a letra N, representa exatamente esse conjunto dos números naturais, que aqui estão compreendidos entre chaves, certo? Bem, qual é o primeiro termo desse conjunto dos números naturais? Ele começa em zero, tá? E você vai incrementando os termos, ó, 1, 2, 3, 4, e essa sequência ela vai até o infinito. Então vejam que esse conjunto dos números naturais ele é um conjunto infinito e que começa em zero, quer dizer, o primeiro termo, e se estende até o mais infinito. Então todo e qualquer elemento que tiver compreendido dentro desse universo, nós dizemos que pertence ao conjunto dos números naturais, certo? Bem, aqui também eu representei esse conjunto dos números naturais a partir de um diagrama, tá? Esse diagrama, ele é denominado de diagrama de Venn, que na realidade vocês vão perceber que eu sempre vou ter o cuidado de representar esses conjuntos a partir desse diagrama, para que você tenha uma visão bem melhor do que corresponde a esse conjunto dos naturais e os demais conjuntos, certo? Então vamos lá. O conjunto dos naturais, como eu já falei, citei anteriormente, começa em zero, tá? E vai até o mais infinito, tá certo? Vamos só aqui, ó. Esqueci de colocar o zero, mas nós vamos complementar bem aqui, ó. Começa em zero e vai até o mais infinito. Bem, professor, e o número 13? Ele pertence a esse conjunto? Sim, 13, ele realmente pertence ao conjunto dos naturais. Professor, e o elemento 209? Sim, 209 também faz parte aqui, ó, fica bem depois do 10, obviamente, né? Mas ele também pertence, esse elemento pertence ao conjunto dos números naturais, tá bom? Bem, professor, agora uma pergunta. E o número menos 1? Ele pertence aos naturais? Obviamente, ele não pertence a esse conjunto. Aí você me pergunta, por quê? Pessoal, o conjunto dos naturais, tá? O primeiro termo é zero e ele se estende até o mais infinito. Já o menos 1, ele é um termo que vem, obviamente, antes do zero, mas ele não pertence a esse conjunto universo dos naturais. Daí dizer que menos 1 não pertence ao conjunto dos números naturais. Tá? Basicamente, isso é o conjunto dos naturais. Bem, dentro desse conjunto dos naturais, existe um conceito chamado sucessor e antecessor. Conceito já visto por vocês desde o sexto ano, tá? Que nós vamos reforçar novamente. Letra A. Qual é o sucessor e o antecessor de 31? Bem, a minha referência aqui é o número 31. Quando eu falo de sucessor, eu estou me referindo a um termo que vem imediatamente depois. Então basta incrementar em uma unidade. Portanto, nós poderíamos dizer que o sucessor de 31 vai ser 32. É óbvio, né? Tá? Você incrementou em mais uma unidade, ou seja, você somou, né? 31 mais 1, 32, certo? O seu antecessor é um termo que vem imediatamente antes desse número natural 31. Ou seja, basta decrementar em uma unidade. Portanto, nós podemos afirmar que o antecessor de 31 vai ser o número 30, tá? Então vejam que aqui nós definimos, né, determinamos tanto o sucessor como o antecessor de 31. Simples, né? Tá? E percebam também que esses três valores, tá? Eles são valores o que? Consecutivos, são números naturais consecutivos, quer dizer, um vem após o outro. O antecessor, obviamente, veio antes do 31 e o sucessor vem depois, tá? Bem, só para complementar, nós temos aqui a letra B e a letra C.
Olha só, diz assim: qual é o sucessor do sucessor de 100? Bem, quando eu me refiro a sucessor, obviamente é um termo que vem imediatamente depois de quem? Depois do 100. Lógico, né? Então vou incrementar em uma unidade. Então o primeiro sucessor de 100 vai ser o número 101, certo? Na sequência. Bem, aí você diz assim, mas professor, ele quer o sucessor do sucessor. Então você vai incrementar em mais uma unidade. Por quê? Porque eu já quero determinar o sucessor do 101, que nesse caso vai ser quem? O 102. Portanto, o sucessor do sucessor de 100 vai ser o valor equivalente a 102, certo? Vamos lá, a letra C, pessoal. Vamos ao que interessa. Ele quer saber qual é o antecessor do antecessor de 1201. Mesma linha de raciocínio. O número é 1201, tá? O primeiro antecessor dele é subtrair em uma unidade. Então, seu primeiro antecessor vai ser quem? 1200, tá? E o segundo antecessor, professor, também decrementar em uma unidade. Já é o antecessor do antecessor, antecessor de 1200, que vai ser quanto? 1000, certo? 199. Então vejam que esse valor 1199, ele é exatamente o antecessor do antecessor de 1201, tá? Bem, agora ainda em números naturais, nós vamos falar agora de sequências numéricas. Professor, o que é uma sequência numérica? O nome é bem sugestivo, uma sequência de números. Só que eles determinam, ou melhor, eles obedecem uma determinada ordem, tá? Uma determinada procedimento, tá? Então vamos lá. Essas sequências numéricas, elas podem ser finitas ou infinitas. Professor, cite exemplos. Por exemplo, quando eu digo assim, uma sequência de números primos, certo? Menores do que 7. Olha só, ele quer valores que sejam primos, tá? Sejam primos e menores do que 7. Como é que eu representaria isso? Vamos lá. Você tem 1, 3, 5. Vejam que isso aqui é uma sequência, pertence ao conjunto dos números naturais. Eu estou tratando do conjunto universo dos naturais. É uma sequência de números primos, tá? Que tem como característica esses números serem o quê? Menores do que 7. Tá certo? Ela é uma sequência o quê? Sequência numérica finita. Ela obedece em uma determinada ordem, certo? Agora, quando eu digo assim, determine a sequência de números primos. Olha só, você está falando de forma geral. Quem são o conjunto dos números primos? É o 1, o 3, o 5, o 7, o 9, perdão, 9 não, tá? O 11, não é isso? Olha só, o 11 e assim por diante. Só para lembrar, os números primos são aqueles números que só são possíveis dividir por ele mesmo ou por 1, para a divisão ser exata, tá? Na primeira sequência, ele foi uma sequência limitada, porque tinha um critério. Era o conjunto dos números primos menores do que 7. Então, ele tratava-se de uma sequência numérica finita. Quando eu falo, determine um conjunto em que os termos, quer dizer, os elementos desse conjunto, sejam primos, aí eu não dei nenhum limite para isso. Não defini nenhuma limitação para esse conjunto. Então vejam que eu tenho 1, o 3, o 7, o 11, o 13. Ele continua indefinidamente. Portanto, nesse caso, trata-se de um conjunto, uma sequência numérica infinita. Então vejam a diferença entre sequência numérica finita, limitada, e sequência numérica infinita, ilimitada, dentro do conjunto universo dos naturais. Certo? Bem, essas sequências numéricas, como eu acabei de mostrar, tá? O que a mais vai nos interessar são as sequências numéricas infinitas, porque as finitas são simples e vocês já estudaram frequentemente, né? Então vamos ao que interessa. Essas sequências numéricas infinitas, elas podem ser apresentadas de forma genérica. Como, professor? Aqui, ó, o A1 representa o primeiro termo,
o A2 representa segundo termo, o A3 representa o terceiro termo, certo? E assim por diante. Isso continua indefinidamente até o enésimo termo, tá? Isso se for uma sequência, certo? Infinita. Porém, nós podemos dizer que essa sequência também pode se comportar de forma infinita. Olha só, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, e isso se deve até o infinito, tá? Então aqui seria uma representação de forma finita de uma sequência numérica e a representação de forma infinita, tá? Bem, mas onde é que eu quero chegar? O que eu quero chegar é o seguinte: toda e qualquer sequência numérica, já que ela obedece a um determinado padrão, uma determinada ordem, tá? Elas podem ser formadas a partir de uma lei de formação. Só lembrando que cada termo desse, ó, o A1, que é o primeiro termo, o A2, que é o segundo termo, cada termo desse, tá? Ou melhor, cada elemento desse, ele é determinado ou recebe a denominação de termo, tá? Então nós chamamos cada elemento de uma sequência numérica, nós podemos definir ele como sendo um termo. Então, termos de uma sequência numérica. Esses termos da sequência numérica, tá? Eles podem ser definidos a partir de uma equação ou a partir de uma lei de formação, tá? Essa lei de formação, nós chamamos ela de lei de formação recursiva, tá certo? Que é o que nos interessa aqui com relação às sequências numéricas, tá? Então, cada definição dessa vai ser vista agora nos exemplos. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Uma sequência infinita na qual o A1, quem é o A1, é o primeiro termo, é igual a 0, e o enésimo termo mais 1 vai ser igual ao enésimo termo mais 2. Para todo n pertencente aos inteiros não negativos, certo? Vejam, inteiros não negativos. Professor, você não definiu ainda o que são números inteiros. Vou falar daqui a pouco, mas é necessário eu explicar aqui de forma rápida. O conjunto dos números inteiros, eles são definidos a partir de quem? A partir de uma necessidade. Porque o conjunto dos naturais, eles começavam em 0 e iam até o mais infinito. Mas houve a necessidade de você ampliar o conjunto, de modo que, a partir desse conjunto dos naturais, foram acrescidos valores negativos, variando até onde? Até o infinito. A esse conjunto que foram aqui aproveitados os valores positivos, que são os naturais, e acrescidos negativos, nós concluímos que esse conjunto ficou definido como conjunto dos números inteiros. Quando eu falo de conjunto dos números inteiros positivos ou não negativos, basta você excluir os valores, olha só, negativos. Então vejam que esse conjunto dos números inteiros não negativos, na realidade corresponde ao conjunto dos naturais, ou seja, é a mesma coisa, tá bom? Nesse caso, viu? Porque ele está definindo como inteiros não negativos. Pronto. Explicado isso aí, vamos ao que interessa. Uma sequência infinita na qual o primeiro termo é 0. Então vamos colocar aqui, ó, essa sequência, o primeiro termo vai ser igual a 0 e os enésimos termos vão obedecer essa lei de formação. Professor, como é que eu vou definir os termos a partir da lei de formação que foi fornecida, tá? Isso aqui é o que nós chamamos de lei de formação recursiva. Então vamos lá o que interessa. Nós temos assim, ó, o enésimo termo mais 1, certo? Ele vai ser igual ao enésimo termo, certo? Mais 2, tá certo? Bem, se eu já tenho o primeiro termo e é 0, nós já colocamos aqui na sequência, então, professor, como é que eu faço para definir o segundo termo, A2? Bem, para n igual a 1, o que é que você vai observar? Vou colocar aqui entre parênteses, vou destacar, entendam, nós já temos o primeiro termo. Nós queremos determinar o segundo termo, o A2, não é isso? Então, eu vou considerar esse n bem aqui, ó, que eu vou destacar, igual a 1. Então, como é que ficaria? Ficaria assim, ó, A1 mais 1, certo? Que vai ser igual a n, quanto é o valor de n? 1, então vai ficar assim, ó, A1 mais 2.
Então significa dizer que A1, 1 mais 1 é 2, então é o A2, ó. E o quanto é o valor do A1? O valor do A1 já foi definido, né? Quanto é o valor do A1? 0. Tá bem aqui, ó. Primeira informação que ele forneceu. Portanto, aqui vai ficar assim, ó. 0 mais quanto? Mais 2, certo? Logo, o segundo termo vai ser igual ao 0, que é elemento neutro da adição, mais 2, que é igual a 2. Olha só o que a gente acabou de determinar. A gente acabou de determinar, a partir da lei de formação recursiva, certo? O segundo termo. E esse segundo termo é igual a quanto? Ele é igual a 2 na sequência. Então, professor, eu posso definir todos os termos a partir da lei de formação? Sim. Por exemplo, eu quero definir agora o A3. Ah, então se eu colocar um 2 bem aqui no lugar do N, vai ficar 2 mais 1, que é o A3. Exatamente. Então, eu vou definir aqui, ó, logo de cara, para N igual a 2. Como é que ficaria? Eu vou determinar quem? O aqui, ó. Se N é 2, então vai ficar, ó, 2 mais 1, certo? Aqui, ó, A2 mais 1, que vai ser igual ao A2 mais 2, certo? O A2 mais 1 vai ser o A3, que vai ser igual a quanto? Quanto é o valor do A2? O A2 nós acabamos de determinar. Ele é igual a quanto? Ele é igual a A2, certo? Vai ficar 2 mais 2. Logo, o valor do A3, que é o terceiro termo, vai ser numericamente igual a 4. Pronto, acabamos de determinar o terceiro termo. Vou colocar bem aqui na sequência, ó, tá? Terceiro termo igual a 4. E assim por diante, pessoal. Você pode determinar todos os termos. Para n igual a 3 agora. Se n é igual a 3, eu vou determinar que termo agora? O A4. Vamos fazer direto a esse, ó. O A4 vai ser igual ao A3 mais 2, seguindo a mesma lógica, né? Logo, o A4 vai ser igual. Quanto é o valor de A3? É 4 mais 2. Logo, o A4 vai ser igual a 6. Pronto. Vejam, pessoal, que a partir do primeiro termo que foi fornecido e a partir de uma lei de formação recursiva, eu posso determinar todos os outros termos dessa sequência numérica. Onde essa sequência numérica aqui vai ser quem, ó? O conjunto 0, 2, segundo termo, terceiro termo 4, quarto termo 6 e assim por diante. O que é que você observa aí? A gente acabou de observar que essa lei de formação recursiva, certo? Ela determinou uma sequência numérica, bem aqui, ó, tá? Que é definido como sequência numérica dos números o quê? Pares. O 0, 2, o 4, então já posso até prever o próximo termo, vai ser quanto? Vai ser 8. Eles obedecem o quê? Uma ordem, certo? Uma lei de formação recursiva, tá? É daí dizer que todos esses termos aqui, ó, vão ser termos de uma sequência infinita, tá bom? Vamos ao segundo exemplo, pessoal. No segundo exemplo, na questão 2, ele diz assim: uma sequência infinita na qual o primeiro termo é 1, certo? O segundo termo é 1, tá? E a lei de formação, vou colocar bem aqui para vocês lembrarem que isso aqui é que nós chamamos de lei de formação, tá? Lei de formação recursiva, tá? Recursiva. Pronto. Isso aqui é só a título de esclarecimento, tá? Essa lei de formação recursiva é o que vai definir o que nós vamos usar, utilizar para determinar os outros termos dessa sequência numérica infinita, tá? Então ele diz assim: sendo A1 igual a 1, sendo A2 igual a 1, então vamos colocar na sequência. Se fosse genericamente, como seria, professor? Seria assim, ó, o primeiro termo seria o A1, o segundo termo seria o A2, o terceiro termo seria o A3, mesma lógica lá, ó, e assim por diante, não é isso? Certo? É uma sequência infinita. Então nós temos aqui, ó, o primeiro termo é 1, o segundo termo também é 1, e eu quero definir o terceiro termo. A partir de quem? A partir dessa lei de formação recursiva. Aí ele diz assim: para todo n pertencente aos inteiros não negativos. Ótimo, certo? Quer dizer que só vai aqui utilizar de quem? Do conjunto dos números naturais. Especificamente é isso, certo? Bem, essa sequência numérica, ela obedece, tá? Uma ordem conhecida como sequência de Fibonacci, tá? Que é bem utilizada em matemática, tá certo? Essa sequência. Então vamos ao que interessa. Eu quero determinar
tá? Agora o A3, vou colocar aqui, ó. Se eu quero determinar o A3, então vou considerar n igual a 3. Professor, mas lá não era 2? Sim, mas entenda, aqui, ó, o n está bem aqui, ó, certo? Só tem n aqui. Então é só substituir no lugar desse nzinho bem aqui que eu estou destacando, ó, o valor 3, que vai ser igual a quanto? Ao A3 menos 1, onde tem n, você substitui pelo valor, ó, mais o A o quê? 3 menos 2. Pronto. E agora? A3 vai ser igual. O A3 menos 1, então vai ficar o A2, certo? Mais, e o A3 menos 2 vai ficar o A1. Pronto, então o A3 vai ser o quê? A soma do A2, tá? Olha só, quem é o A2 é 1, mais o A1 que é 1, ó. Soma do A2 mais o A1. Soma dos dois anteriores, certo? Então nesse caso nós podemos dizer que o A3, ó, o A2 é 1, tá bem aqui, ó. E o A1 também é 1. Logo, isso implica que o A3 vai ser igual a 2, certo? Quer dizer que o terceiro termo dessa sequência vai ser igual a 2. Pronto, professor. Defini que é um terceiro termo, certo? E agora, como é que eu faço para determinar os outros termos? Mesma linha de raciocínio, tá? Por exemplo, para n igual a 4, agora nós vamos fazer de forma mais prática, ó. Então eu quero o A4, né? Então vai ficar, ó, A4 menos 1 vai ficar o A3, mais 4 menos 2, o A2. Estão percebendo que ele está tendo cuidado nessa sequência de somar os dois anteriores? Quem vai ser, aqui ó, eu já defini o A3, né? Vamos colocar bem aqui na sequência, ó. O A3 você encontrou igual a quanto? A 2. Vamos colocar de vermelho, certo? Para ficar diferente, ó. Pronto, tá? Tá aí, pronto. Esse é o terceiro termo. Já tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Ele quer definir o quarto. Ó, o que vai ser o quarto? Vai ser a soma dos dois anteriores. Vai ser o A3, que é quanto? É 2. Mais o A2, que é quanto? 1. Portanto, o A4 vai ser igual a 3. Certo? Então é só você substituir bem aqui na sequência, ó. E os demais, professor? Os demais vão seguir a mesma linha de raciocínio, ó. Para n igual a 5, como é que ficaria? Ah, professor, vai ficar A5 igual ao A5 menos 1, que é o A4, certo? Mais o A5 menos 2, que é o A3. Então, usando essa mesma lógica, essa mesma linha de raciocínio, vejam que o A4, tá? Nós acabamos de determinar e ele é igual a 3. Então, vamos colocar bem aqui, ó, 3. E o A3 é quanto? O A3 é igual a 2. Logo, o A5 vai ser igual a quanto? 3 mais 2, que é igual a 5, tá? Então, nós acabamos de determinar o quinto termo, tá? Esse quinto termo é igual a quanto? A 5. Você percebe que essa sequência de Fibonacci, né? Fibonacci, tá? Essa sequência, sempre esse termo que vem posteriormente, tá? Ele vai ser a soma dos dois anteriores. Portanto, aqui, ó, 3 mais 2, 5. Então, significa dizer que o próximo termo, pela lógica, né? Seria quem? O próximo termo seria a soma desse termo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, do quinto termo mais o quarto termo. Se eu somar aqui, ó, quinto termo mais quarto termo, essa soma vai ser igual a 8. O próximo termo seria quem? O próximo termo seria a soma dos dois anteriores. Então, nesse caso, esse termo aqui seria 8 mais 5, que seria igual a 13. E assim por diante. Então, vejam que nós acabamos de determinar, de definir, certo? Essa sequência infinita a partir dessa lei de formação recursiva, que trata-se de uma sequência conhecida, definida como sequência de Fibonacci, tá? Vamos agora, pessoal, à letra A, tá? Uma pergunta relacionada a esse primeiro questionamento aí. Determine o sexto termo da sequência de Fibonacci. Nós já fizemos isso, né? O sexto termo, ele é definido como A6. Então, o que é o sexto termo? Vamos só localizar lá. Aqui, ó, primeiro termo, A1, A2, A3, A4, A5, A6. Então, o sexto termo vai ser esse, ó. O que é o sexto termo? Como nós já tínhamos encontrado, certo? Os dois primeiros termos, então nós podemos dizer que o sexto termo vai ser o quinto termo mais o quarto termo. Não é isso, certo? Então, o sexto termo vai ser quem? O quinto termo vai ser quanto? 5, não é isso?
E o quarto termo nós encontramos aqui igual a quanto? A 3. Logo, nós podemos dizer que o sexto termo vai ser numericamente igual a 8, como a gente queria demonstrar. Tá certo? Então, basicamente, é apenas isso, sequências numéricas. Bem, nós vamos definir agora o que é o conjunto dos números inteiros, certo? Bem, como eu falei anteriormente, e eu destaquei aqui, ó, tá? Observem que nesse diagrama de Venn, tá? Nós definimos claramente como foi o comportamento, tá? Desses números inteiros. Nós temos aqui o conjunto dos números naturais que começam em 0 e vai até o mais infinito, certo? Então começa aqui em 0, ó, e vai até o mais infinito. Portanto, você observa o seguinte: todo e qualquer número que tiver compreendido dentro desse conjunto universo, nós dizemos que ele pertence ao conjunto dos naturais, certo? Só que, obviamente, pessoal, esse conjunto dos números naturais que eu vou aqui destacar no conjunto dos números inteiros, ele é um conjunto bastante limitado, porque ele representa apenas o quê? Os fatores positivos. Então, houve a necessidade de, além de ter esses valores positivos, houve a necessidade de se criar também valores que pudessem satisfazer a condição das situações de números negativos, tá? Daí, pessoal, nós aqui, ó, unimos os valores que tinham nos números naturais a esses valores negativos. E daí criou-se um conjunto denominado de conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros nada mais é do que os números positivos, que já estão aqui no conjunto dos números naturais, associados ou unidos, tá, aos números negativos, que vem de -1, -2, -3, e isso vai até o menos infinito. Portanto, o conjunto dos números inteiros ele começa de menos infinito, passa pelo zero e vai até o mais infinito. A gente percebe claramente aqui que o conjunto dos números naturais, eles nada mais são do que um subconjunto dos números inteiros. Então nós podemos dizer que os naturais estão contidos dentro dos números inteiros, quer dizer, eles pertencem, né? Estão dentro, estão contidos. É contido porque a relação é de subconjunto para conjunto, certo? Pertence se fosse de elemento para conjunto. Então vamos lá. Então nós podemos dizer que os naturais, eles estão contidos, quer dizer, dentro dos números inteiros, tá? E acrescido a isso apenas os fatores negativos. Então nós podíamos dizer, por exemplo, sim, professor, então eu dissesse aqui o número, sei lá, o número 14, ele pertence ao conjunto dos números inteiros? Sim, pertence. Ele é um valor natural, então ele vai ser inteiro. Professor, o número -7, ele pertence ao conjunto dos inteiros? Sim, também pertence ao conjunto dos números inteiros. Foi ampliado exatamente para isso, né? O 0, ele pertence aos inteiros ou ele pertence somente aos naturais? Não, ele pertence aos dois, já que os naturais é um subconjunto dos inteiros, certo? Menos, por exemplo, agora, professor, por exemplo, -1/2, ó, -1/2. Ele pertence aos inteiros? Não, ele não pertence aos inteiros. Trata-se de um valor fracionário, portanto, isso aqui já é definição de um outro conjunto numérico, tá certo? Bem, esse outro conjunto numérico que eu acabei de comentar, trata-se do conjunto dos números racionais. Então, o que são os racionais? Tá? Os inteiros lá têm a nomenclatura de serem representados pela letra Z. O conjunto dos números racionais, eles são representados pela letra Q. Tá? Então, o que define um racional? Aqui, genericamente, ele apresenta assim: é todo o valor que pode ser colocado na forma de fração. Genericamente aqui o numerador é A e o denominador é B. Então, toda e qualquer fração em que o numerador pertence ao conjunto dos inteiros, o denominador também pertence ao conjunto dos inteiros, desde que esse denominador seja diferente de zero. Tá? Então, basicamente é o seguinte, aqui um exemplo. Ó. Eu vou destacar esse número aqui, 3/2. Tá? Por que 3/2 ele pertence ao conjunto dos racionais? O seu numerador, ele é um valor inteiro? Sim, 3 pertence aos inteiros.
2, ele é um valor inteiro? Sim, também é um valor inteiro. Portanto, se numerador e denominador pertencem aos inteiros e esse denominador 2 é diferente de zero, então ele pertence aos racionais. Então isso aqui é uma informação verdadeira. Vocês perceberam que aqui existe uma relação entre os números racionais, os números inteiros e os números naturais. Concordam comigo? Vejam que os naturais, eles estão inseridos dentro do conjunto dos inteiros e os inteiros, por sua vez, inseridos dentro do conjunto dos racionais. Aí você poderia perguntar, por que que isso existe? Daqui nós já podemos afirmar uma coisa, que o conjunto dos racionais, tá? Eles contêm o conjunto dos inteiros, que por sua vez contém os números naturais, tá? Ou seja, os números naturais, eles estão contidos, quer dizer, dentro do conjunto dos números inteiros, e os números inteiros, por sua vez, estão contidos dentro dos racionais. Então, essa é uma informação que você tem que ter em mente para entender o seguinte. Professor, por que ele afirma que o número, por exemplo, natural ele é racional, já que o racional tem que ser escrito na forma de fração? Boa pergunta. Vamos lá. Por exemplo, o 2. 2 ele é um valor natural. Por que o 2 ele vai pertencer ao conjunto dos racionais? Porque o 2 eu posso escrever ele na forma fracionária. Eu poderia escrever ele na forma tipo, por exemplo, 4 meios. 4 meios, esse valor fracionário, o numerador dele é inteiro? Sim. O denominador dele é inteiro? Sim. O denominador é diferente de zero? Sim. E esse 4 meios, ele é igual ou equivalente a 2. Significa dizer que se esse número natural ele tem um valor fracionário equivalente e satisfaz a condição de numerador e denominador serem inteiros e denominador diferente de zero, significa dizer que a consequência natural é que esse número 2 ele pertence aos racionais. Entenderam? Ou seja, você observa que todo e qualquer número, seja ele, olha só, seja ele um número natural, seja ele um número, certo, inteiro, todos eles, pessoal, olha só, eles vão ser equivalentes a números fracionários. Portanto, eles vão ser valores racionais. Um exemplo, professor, eu posso afirmar que o menos 3 ele pertence aos racionais? Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro, né? Por que que isso é verdadeiro? Vamos escrever bem aqui, ó, tá? Que tem espaço. Menos 3. Eu posso escrever esse menos 3 na forma de fração equivalente? Posso. Poderia escrever 6 sobre 2. Professor, se eu dividir o 6, né, o valor fracionário, isso aqui representa o quociente, né? Numerador pelo denominador. Se eu dividir aqui, ó, nós chamamos isso aqui de fração aparente, né? Tem aparência de fração, mas é equivalente ao valor inteiro. Se eu dividir menos 6 por 2, o resultado é menos 3. Então vejam que esse valor inteiro, menos 3, ele equivale a um valor fracionário, tem um valor fracionário equivalente. E satisfaz a condição dos dois, ó, numerador e denominador serem inteiros e denominador diferente de zero. Portanto, nós podemos afirmar que menos 3, que é inteiro, pertence também aos racionais. Só a título de esclarecimento, pessoal. Todo e qualquer número, certo? Aqui, ó, que seja decimais aqui, ó, dízimas periódicas, todas elas, todas as dízimas periódicas também vão pertencer ao conjunto dos números racionais. Aí você poderia me perguntar, por quê? Vamos lá. A gente vai aprender que, por exemplo, olha só, 0,222, essa dízima periódica aqui, ela pertence ao conjunto dos racionais. Essa afirmação é uma afirmação verdadeira. Por quê? Nós vamos aprender que a gente pode representar essa dízima periódica, porque o nome dízima, porque é decimal, porque periódico, porque ele continua indefinidamente repetindo o mesmo valor. Só que aqui a gente vai observar lá nas explicações de representação na forma fracionária que essas dízimas periódicas elas podem ser escritas ou equivalentes a valores fracionários, racionais. Por exemplo, esse 0,0222 ele é equivalente a 2 nonos. Então, se ele é equivalente ao valor fracionário 2 nonos, esses 2 nonos, tá? Ele satisfaz a condição de um valor racional, tá? Aqui eles são equivalentes ou iguais, tá certo, pessoal?
em que o numerador é inteiro, denominador é inteiro e diferente de zero, tá? Os detalhes de como você representar isso na forma fracionária, eu vou explicar mais adiante, certo? Então vamos agora ao que interessa, vamos continuar. Bem, representação decimal dos números racionais. Então vejam que na letra A, como exemplo, eu tenho um numerador inteiro, denominador diferente de zero. Tá? Tá na forma fracionária, então representa um número racional, quer dizer, pertence ao conjunto dos números racionais. O que é que ele quer fazer? Ele quer a representação decimal desses números racionais. Como é que eu faço isso? Simples. Todo e qualquer valor fracionário, todo e qualquer valor racional, ele representa um quociente do meu numerador, que é o numerador 3, pelo meu denominador, que é quem? 5. Então, basicamente, é isso que você vai fazer. Transformar um valor fracionário em um valor decimal, tá? Então, vamos lá. Dá para dividir 3 por 5? Não dá. O que é que você faz? Acrescenta um zero e uma vírgula no quociente. Lembrando que esse termo que está bem aqui, que eu estou aqui destacando, nós chamamos de dividendo. O 5 é o divisor, o valor que você vai encontrar é o quociente e aqui nós temos o resto, certo? Vamos lá. O valor que eu vou multiplicar por 5 para ser igual ao próximo de 30 vai ser quem? 6. 6 vezes 5 são 30, para 30 nada. Essa divisão é um tipo de divisão que exata, não tem mais o que fazer. Então vejam que esse valor fracionário ele é equivalente a um decimal exato, que corresponde a quanto? A 6 décimos, tá? Portanto, 0,6, tá? Minha representação decimal. Bem, vamos à letra B. Na letra B, eu também tenho um valor fracionário, quer dizer, um valor racional, em que o numerador é inteiro, o denominador é inteiro, diferente de zero. Professor, como é que eu faço para encontrar o valor decimal equivalente? Simples, você vai dividir o numerador 3 pelo denominador 8, tá? Não tem o que fazer, é apenas isso mesmo. Como 3, o dividendo, é menor que o divisor, então acrescenta um zero e uma vírgula. O que você vai fazer agora? Mesmo que o produto do valor que você vai colocar aqui não seja um valor exato, mas tem que ser o mais próximo possível, por exemplo, de 30, certo? Então vamos raciocinar comigo. Bom, professor, se eu colocasse 2 daria 16, confere. Se eu multiplicar 3 vezes o 8, vai dar quanto? Vai dar 24, que é 30. Está chegando perto, né? Se eu colocar 4 multiplicado por 8, vai dar quanto? 4 vezes 8 são 32, passou demais, então dá 3, certo? Olha só, 3 vezes 8, 3 vezes 8 são 24. 24 para 30, restam 6. O que é que eu vou fazer agora? Acrescenta novamente um zero. Mas por quê? Porque o resto é menor, é inferior ao divisor. Então acrescenta um zero e continua o produto, tá? Bem, se eu colocasse aqui um 8, daria 8 vezes 8, que são quanto? 64. Não convém, porque passa, né, do valor. Então você vai colocar 7. 7 vezes 8 são quanto? São 56. 56 para 60, restam 4. Olha só, tá dando certo agora. 4 é menor que o 8, quer dizer, resto menor que o divisor. Acrescenta um zero e continua. Agora eu vou colocar quanto aqui? 5. 5 vezes 8 são 40, para 40 nada. A divisão é exata? Sim. Então, se a divisão é exata, eu encontrei um decimal exato. Equivalente a quanto? A 0,375. Ou seja, 365 milésimos, tá? Porque eu tenho 3 termos depois da vírgula. Ainda na representação decimal, deixa eu dar uma olhada aqui, 3 oitavos, repetir aqui, 3 oitavos. Então não tem necessidade da gente fazer isso, letra C, tá? Porque senão a gente vai repetir. Pronto, não tem necessidade. Pronto, vamos fazer agora a letra D. Vamos lá. Só colocar aqui um pouquinho mais em cima. Pronto, só um pouquinho mais em cima aqui, pessoal. Pronto, vamos ao que interessa agora. O que é que ele quer fazer? Ele quer a representação decimal desse valor fracionário, não é isso? Aqui satisfaz a condição de ser um número racional? Com certeza, numerador inteiro, denominador inteiro, diferente de zero. O
que é que eu vou fazer? A mesma coisa que eu estava fazendo anteriormente. Eu vou dividir o numerador pelo meu denominador. E vamos ao que interessa, olha só. É possível dividir esse 5 por 6? Não. Então vejam que o dividendo é menor que o divisor. O que é que eu faço? Acrescento um zero. Não tem pressa aqui, pessoal. O que é que você faz agora? 0 e 1 vírgula. Tem que pensar agora no valor que multiplicado por 6 seja o mais próximo disso. Por exemplo, se eu multiplicasse 9. Professor, 9 vezes 6 vai dar 54. Passa. Então é 8. E se não fosse 8? Aí você decrementa mais um e até dá certo. Entendeu? 8 vezes 6 são 48. Para 50 restam 2. Ó, resto menor que divisor. Acrescenta um zero. Pensa no valor. Vamos lá. Que valor seria? Ora, se fosse 4. 4 vezes 6 são 24. Então dá 3. 3 vezes 6 são quanto? 3 vezes 6 são 18. Para 20 restam 2. O que você vai fazer agora? Acrescenta o zero novamente. Dá quanto? Dá 3. 3 vezes 6, 18. Para 20 restam 2. O que é que eu faço agora? Acrescenta um zero novamente. Dá quanto? Dá 3. Resta quanto? 2. Ou seja, você vai permanecer fazendo essa multiplicação aqui, essa divisão, até o infinito. Então vejam que esse valor 3, ele se repete periodicamente até o infinito, tá? Indefinidamente isso aí. Portanto, aqui sim, você acabou de determinar no quociente do numerador pelo denominador um decimal equivalente, só que uma dízima periódica. Ele recebe o nome específico, certo? De dízima periódica, certo? Dízima periódica. Ele é um decimal? Sim, só que é uma dízima periódica, porque aqui eu tenho um valor que continua indefinidamente, tá? Vamos lá. 5 sextos, ele vai ser igual ou equivalente a 0,8 e o 3 continua indefinidamente. Lembrando que essa dízima periódica eu posso representar da forma como foi representada aí, ó. Coloco o 3, uma reticênciazinha para dizer que continua indefinidamente, ou poderia representar simplesmente assim, ó, o 8 e o 3 que é periódico, coloco um traçozinho em cima para representar essa parte periódica, certo? Então a resposta poderia estar assim ou assim, tanto faz, certo? E aqui, pessoal, a gente encerra a nossa explicação inicial, tá? Até a próxima.